Nos vários episódios que marcaram a Segunda Guerra Mundial, o massacre aos judeus pelos nazistas, o ataque a Pearl Harbor, a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, muitos merecem ser contados de novo. A participação da FEB, o soldado brasileiro, é um deles. O Brasil improvisou na guerra e mostrou a criatividade de seu soldado em combate por terra, mar e ar. Os pilotos da FAB foram ao Panamá receber treinamento. Treinando sob a direção dos americanos. Certa vez eu fui bombardear uma ponte de Casarça. Saí do bombardeio e fui atacar a posição aérea. E recebi um tiro ali no nariz do avião, ali no motor, que me matou 2 cilindros. Aí pegou fogo, eu continuei a atirar na antiaérea até que eu calei a antiaérea, que eu com aquelas bombas pegando fogo, e eu um pouco assustado também. Eu avisei para o líder que ia jogar minhas bombas na ponte onde estava um trem. Eu parti para cima do trem, joguei minhas bombas e o trem explodiu. No ar, o grupo de caça brasileiro, com 48 oficiais, disparou mais de 1 milhão de tiros, 4.432 bombas, o equivalente a 1.000 toneladas de explosivo. Por terra, em apenas 30 dias, a FEB avançou 28 quilômetros, ocupando 236 quilômetros quadrados a partir do consagrador combate em Massarota, onde se deu o primeiro tiro da tropa. O exército brasileiro, aclamado pelos italianos libertados, segue para Camaiore, Toma Cassino, depois Monprano. Enfim, se defronta com o desafio de vencer a linha gótica, onde os alemães montavam a contraofensiva. A dificuldade maior começa em Monte Castelo, 2 tentativas mal sucedidas, quase 400 mortes. O Monte Castelo foi atacado sem êxito 2 vezes, atacando uma tropa alemã de montanha, uma divisão de montanha muito aguerrida, e os 2 primeiros esforços fracassaram. Foi tomado por momentos o morro, mas debaixo do contra-ataque alemão, foi de novo perdido. Mas finalmente o ataque foi levado a cabo e ao êxito com uma perfeição militar. Foi envolvido e assaltado às vezes, dois lados, pela frente e pelos lados, e caiu o Monte Castelo. Os brasileiros lutam 2 meses com os alemães e conhecem o General Frio. Temperatura abaixo de 20 graus negativos, neve com 50 centímetros e até 1 metro de espessura. As botinas, maiores que seus pés, próprias para o biotipo norte-americano, faziam congelar. O jeito era embrulhar os pés com jornal ou com o que aparecesse no caminho. Era uma adaptação para evitar o pé de trincheira. Porque tendo o homem brasileiro um pé menor que o americano, os galochões, que eram colocados acima das botinas, facilitavam então com o papel, com a pena de galinha, ou com o pano, um calor maior do que a própria meia. E conseguia também dar ao pé, os dedos, um movimento para facilitar a circulação. Isso então trouxe ao brasileiro uma certa vantagem de se apresentar no fim da guerra com menor índice de elementos atacados de congelamento dos pés, ou pé de trincheira. O general McClark reconhece a bravura do soldado brasileiro. Condecora vários deles e as bandeiras de seus contingentes. Depois, é condecorado pelo ministro da Guerra brasileiro, quando Dutra visita oficialmente o front. Afinal, os brasileiros venceram o frio, renderam os alemães, aprisionados nas ruínas de Monte Castelo. Houve quem não acreditasse que o exército ariano, considerado o mais preparado do mundo, se rendesse ao exército caboclo do Brasil. McClark, àquela altura, já acreditava no soldado brasileiro. Tínhamos na frente dos brasileiros, segundo me lembro, uma colina bem alta de onde os alemães dominavam tudo.
fronte que eu determinei que os brasileiros capturassem. Não podemos parar de combater os alemães. Finalmente, o ataque às posições do Vale do Pó. A 14 de abril de 45, a FEB enfrenta uma das mais temidas posições dos alemães nos Apeninos, Montese. E o cerco à 48ª Divisão Alemã, do bloqueio a Coléquio. Os brasileiros prenderam 2 generais, 871 oficiais, 12.708 soldados e apreenderam 1.000 viaturas e mais de 4.000 animais. A Alemanha se rendeu pela paz no dia seguinte. Festa nas ruas da Itália e em todo o mundo. No Vaticano, o Papa sai às ruas em procissão até a Basílica de São Pedro e ali abençoa o comandante brasileiro, general João Batista Mascarenhas de Moraes. Sobe a bandeira do Brasil em Pistoia, onde ficaram nossos mortos no primeiro momento, até a transferência para o cemitério dos Pracinhas, no Rio de Janeiro. A guerra, traduzida por um saldo de tristes números: 451 mortos no Exército, 9 na FAB. Os das Marinhas de Guerra e Mercante, 1.464, ficaram no próprio solo brasileiro ou no silêncio das águas do Atlântico. Conhece seus heróis na hora da volta. McClark aceita o convite de Getúlio e vem recebê-los em triunfo no Porto do Rio. Todos cantam o hino da FEB e o céu também se veste em festa com o sobrevoo da FAB na Avenida Rio Branco. O que pouca gente sabe é que no saldo da vitória o Brasil saiu perdendo. O Brasil foi excluído após a guerra da Conferência de Paris, justamente de reparações de guerra. E alegaram lá os aliados, e talvez erros da nossa política externa em não forçar que o Brasil ali estivesse presente, que o Brasil devia ser reparado apropriando-se dos bens dos eixos que tinha aqui. Muita gente não sabe, por exemplo, que o Brasil arrendou navios, cargueiros, nós tínhamos uma frota mercante considerável, para participarem de operações no Pacífico e na Europa com os aliados, ao preço simbólico de aluguel de $1 por navio ao mês. Alguns foram até com as tripulações, outros foram apenas os navios, assim como também se esquece que o Brasil, ao término da guerra, teve congelado um elevado crédito resultante das exportações de matérias-primas e alimentos para os Estados Unidos, dinheiro este, mais de $1 bilhão, que depois o Brasil cedeu em Bretton Woods para a realização do Plano Marshall, ou seja, a recuperação da Europa. Do outro lado, na Inglaterra, também saímos com um saldo elevadíssimo de bilhões em libras e que, no entanto, não foram pagos ao Brasil diretamente, mas os ingleses resolveram nos pagar com investimento nas companhias inglesas então existentes no Brasil. O fato é que, numa guerra, a contabilidade dos números, das perdas humanas, não se compara à da liberdade conquistada, como se vê nas palavras de McClark. Minha missão era atrair para a Itália todas as divisões alemãs que pudesse, triturá-las e impedir que interviessem na operação de Ike na Normandia. E foi o que fizemos.